Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Dora, estamos aqui em mais um podcast da UES e estamos com um convidado muito especial, o pastor Oséias. Que bom, Dora, estar com vocês. Parabéns pelo podcast, Muito obrigada. parabéns por tudo que vocês vêm fazendo. Estar aqui com a UES Travel, que é uma parceira, é sempre uma alegria e um privilégio. Obrigado pelo convite. É um prazer receber você aqui. A alegria é minha. Pastor, eu queria saber um pouquinho da sua história ministerial e um pouquinho também da sua história na política e como que elas se encontraram, como é que funciona isso. Na verdade, elas estão linkadas, né? Minha história ministerial, comecei desde criança. Eu sempre tive certeza da minha chamada, do meu ministério, independente dos meus pais não serem pastores, não terem nenhum tipo de vínculo com o ministério a nível de cargos, né? Eu, desde criança, sabia, eu gostava, eu brincava. Eu me lembro que a gente em casa brincava de cultinho e tinha que, quando a gente ia para a praia, eu queria batizar minhas irmãs, meus irmãos, sempre fazendo aquela coisa assim. Aquilo já era, sem dúvida, algo que refletia ou já linkava para o ministério, né? Sempre estava em você, sempre esteve em você. Sempre esteve em mim, isso aí sempre esteve em mim. E, evidentemente, depois dos 18 anos, eu fui me tornando líder de jovem, regente de orquestra, líder de louvor. Aí, depois, eu fui pastorear algumas igrejas, como Parque Novo Mundo, Camargo Novo, em São Paulo, bairros de São Paulo, Jardim Vila Formosa. Depois eu fui transferido para presidir um campo. Não, depois eu fui para Ferraz de Vasconcelos. Aí fiquei uma semana lá pastoreando a igreja, exatos uma semana. Exatos uma semana de lá. Eu fui transferido para Sumaré, para presidir a igreja. Presidi a igreja em Sumaré por 6 anos e 3 meses, mais ou menos. E depois fui transferido há quase 3 anos. Aliás, vai fazer 3 anos agora em 1º de abril. Sim. Eu fui transferido para estar presidindo a igreja em São Bernardo do Campo, Adebrar, São Bernardo do Campo. E como é que surgiu essa sua vontade de entrar na política? Na verdade, ela não surgiu. Não surgiu? Ela foi colocada ao ponto de... o bispo me chamou uma vez e falou, olha, existe um projeto da igreja e eu precisaria que você fosse o nome para esse projeto. Me deixou muito à vontade, falou, você pode ficar extremamente à vontade para decidir o que é melhor, se você quer ou não. Eu falei, não, bispo, se o senhor está me indicando para esse projeto, evidentemente eu entendo que o senhor já orou, falou com Deus e há uma resposta positiva para isso. Então, em cima disso, eu aceito o projeto. Mas aí eu fui me preparar, eu fiquei extremamente angustiado para saber fazer campanha. Não foi simples o início? Não foi nada simples, muito pelo contrário. Foi foi bem difícil, porque eu era pastor, né? E às vezes as pessoas podem achar que é muito parecido ser pastor e ser político. São duas coisas linkadas, mas totalmente diferentes, mas que não perdem a responsabilidade daquilo que você está proposto a fazer, tanto no pastoreio, que é cuidar de pessoas, como na política, que também é fiscalizar e cuidar de pessoas. Aí nasceu a ideia, trabalhamos e parece que deu certo. Deu 137.205 votos na primeira eleição. Bastante voto. Bastante voto. E você está há quanto tempo nessa sua vida política? Na verdade, 4 anos e meio. 4 anos e meio? 4 anos e meio, porque foram 2 anos antes da eleição. Eu fui informado que eu seria o candidato em 2022. Né? Eu fui informado, então, em 2020. Então, de 2020 a 2022... eu me preparei, 2022 foi a eleição, 2023 eu tomei posse, 2024 indo para o segundo, já para o 3º ano do mandato. Já chegamos aí, dia 15 de março, nós vamos completar exatos 2 anos de mandato, que é exatamente a metade do mandato. Um pouco mais, porque o mandato dessa vez, nessa legislatura, ele vai até o dia 31 de dezembro. Ele sempre foi até 15 de março, mas dessa vez mudou, vai até dia 31 de dezembro de 2026. Sim. 6, o ano que vem. Você falou que sempre esteve em você essa sua vontade de ser pastor, de servir na igreja. E eu lembro, alguns anos atrás, que o seu filho, né, o Pedro Henrique... Pedro Paulo. Pedro Paulo, isso. Eu estudei com ele, eu acho. Foi na escola Comunidade da Graça. Isso. Também você sentiu que sempre esteve nele isso? Porque quando eu fui no culto, ele foi apresentado como... diácono ou presbítero, alguma coisa assim. Alguma coisa assim. Isso. Foi bastante tempo atrás. Isso. Na verdade, o Pedro sempre foi muito dedicado à igreja, né? Ele sempre gostou também, talvez estava no DNA dele também. O Pedro hoje é evangelista, gosta muito de estudar, é um exímio estudante, conhecedor também, conhece a Bíblia mais que o pai, com toda certeza. É um crítico e também alguém, quando eu digo um crítico, não um crítico
na má ideia da Sim. crítica, uma ideia de uma crítica construtiva, Sim. né? Sempre está falando pai aqui, pai, não sei o quê. Sempre E ajudando. sempre ajudando. Hoje o Pedro ele cuida do discipulado da igreja, Que informar legal. pessoas, ele que lidera, ele é bem focado nessas situações. Hoje o Pedro também ele está servindo o exército, né? Nossa. Uma coisa bem longe de tudo isso, mas ainda ontem nós conversávamos e ele estava falando do envolvimento dele já como alguém que está trabalhando com o pessoal que faz capelania dentro do exército, fazem cultos. Então, ele sempre teve essa dedicação. Hoje ele é evangelista, mas eu diria para você com muita tranquilidade, ora a Deus, espero que isso seja uma realidade. Se estiver no coração de Deus, que seja o meu sucessor. Eu ficaria extremamente feliz. Já está seguindo mais ou menos o mesmo caminho, Está indo né? no mesmo caminho. Não tem como voltar, não. Está indo no mesmo caminho. Eu queria saber um pouquinho de como foi essa história com a S-Travel. Como conheceu a gente? Como é que começou tudo isso? A nossa história é muito longa, ela é muito antiga, na verdade. Eu me lembro quando eu congregava na Assembleia de Deus em Poá, pastor Augusto Xavier, e eu conheci o seu avô, o Biratã, e há muitos anos atrás. E naquela época, ir para Israel era muito mais Distante, não é? chique e distante, porque poucas pessoas tinham acesso para ir, condições para ir, Sim. e ir para Israel era tudo, né? Dentro do mundo. A pessoa pregava, quando ela falava que foi para Israel, você fala, peraí. Que até porque a experiência que eu tive muito pessoal, ir para Israel te muda muito conceito, muita situação. Muda o entendimento. Um entendimento total, total. Quando eu fui, eu assim, e fui com a Estrave, foi extraordinário, foi uma viagem extremamente bem organizada. É aquilo que o bispo sempre fala, o Estrave é a melhor, sem dúvida, para fazer a viagem, para estar junto. E eu conheci o seu avô lá. Eu lembro que ele levava o pastor Augusto acho que foi com o seu avô 2 vezes, o seu avô já ia na igreja, já falava, já tinha toda uma ideia. Até que a gente começou, na verdade, estreitar os nossos laços, e aí eu fui conhecendo. Eu lembro quando o seu avô tinha um escritório próximo à Igreja do Belém, no final da Conselheiro Cotegipe, se eu não me engano, lá na esquina, né? Bem lá na esquina, e outras situações. E aí a gente foi estreitando. Hoje eu digo para você que falar em viagem, a gente é casado com a West Travel. Não tem como falar em viagem e não falar com a West Travel. Você me falou que 30 anos, né? 30 anos. Olha, é um pouco mais, eu te garanto que isso. É uma história de vida. Uma história de vida, Pelo sem amor sombra de de Deus, dúvida. É um tempo muito grande e eu lembro muito. E seu avô não mudou. Isso que é muito interessante. Não? E hoje, não, sempre foi aquela pessoa simpática, conversa bem, Sim. é sempre muito convincente. E, evidentemente, que hoje, na gestão do Danilo, né, a gente tem visto um crescimento exponencial, além da responsabilidade de tratar bem o cliente. Sim. A US Travel faz com que o cliente se sinta parceiro, amigo, sempre junto. Então, viajar para Israel ou para qualquer outro lugar, sem dúvida, eu diria que não tem como não ser com a US Travel. Que legal. Queria saber quantas viagens você já fez com a gente e qual foi a que mais te tocou? Eu já fiz várias viagens. Na verdade, eu não consigo nem mensurar quais foram. Olha, nós já tivemos viagens para Israel, nós já tivemos organização de caravanas para convenção, eu já tive viagens particulares com a minha família, entre tantas com amigos, com a West Travel. Mas a que mais me marcou, sem dúvida, foi a viagem para Israel. Foi chocante, foi muito, muito bom. Além de desfrutar de toda a organização, os hotéis de primeira qualidade, eu pude também ter a experiência de conhecer Israel. Eu diria para você, como eu disse há poucos minutos atrás, para mim foi impactante a ideia de você conhecer Israel. Você tem uma outra performance da Bíblia, das Escrituras. Algumas coisas você vê com um olhar totalmente diferenciado. Você imaginava outra coisa. Sim, sim. Muito... Uma das coisas, tocante. uma das coisas que mais me chocou e foi tocante para mim foi quando a gente entrou no deserto, logo a gente parou em Águas de Mara, e eu lembro que o guia começou a falar sobre o povo que murmurava, aquela coisa toda. E aquilo eu achei chocante, porque era muito próximo da onde Deus tinha acabado de libertá-los, eles andaram muito pouco e já estavam murmurando. E aquilo ficou na minha cabeça, eu falei, caramba, o ser humano é incrível mesmo, é uma distância tão pequena, e foram momentos extraordinários. A entrada em Jerusalém, a ida ao Muro das Lamentações, evidentemente que a chegada no túmulo de Jesus e Monte Lá Sinai. eu acho que é um dos meus lugares favoritos.
O Jardim do Túmulo. O Jardim do Túmulo. É impossível você não entrar ali, não refletir, você não entrar ali, não se emocionar, você entrar no sepulcro e ler a frase, ele não está aqui, já ressuscitou. Isso reverte a verdade do cristianismo que a gente sempre prega, que a gente sempre ouviu, a gente evidenciar olhando. E é muito legal isso. Quem nunca foi deve, sem dúvida, procurar o S-Trave para poder estar lá. Eu gosto bastante de lá. Eu acho legal viajar. Não sei se o senhor gosta bastante de viajar em grupo. Acredito que sim, né? Sim, claro. Mas o legal de viajar em grupo é que nós conhecemos muitas pessoas, muitas personalidades completamente diferentes. E cada momento que a gente vai lá, o senhor pode falar com mais autoridade, porque o senhor, eu acho que viajou mais do que eu para Terra Santa, para esses lugares em grupo, que é uma experiência diferente cada vez que você pisa lá. Sem dúvida. Eu diria para você, você foi muito feliz na colocação, viajar em grupos é sempre muito interessante. Porque eu costumo dizer que você não conhece a pessoa na igreja, por exemplo. Sim. Eu vou falar como pastor. Na igreja você vê aquela pessoa, às vezes até tímida, ou não conversa muito, não é tão... Aí essa pessoa vai para a viagem. Lá você descobre aptidões, aquela pessoa, ela se solta, ela é leve, ela demonstra, sem dúvida, aptidões que são extremamente importantes no dia a dia da igreja. Eu diria que viajar em equipe, viajar em caravana para um líder é, sem dúvida, o momento de descobrir talentos. Isso, conhece realmente a pessoa com certeza. mais Ela a não fundo. está ali com a capa, desculpe-me, da religiosidade, com a ideia de eu tenho que estar na igreja. Não. Ali ela está despida do contexto de que ela pode brincar, ela pode conversar, e isso, sem dúvida, vai trazendo... E só é ela. Só é ela. Pronto e acabou. É ela, e ali você se descobre muitos talentos. Eu queria saber se você já passou por alguma experiência difícil. Não sei, chegou lá em Jerusalém, não tem hotel. Alguma experiência assim que já... Não, já porque passou? eu sempre tive com a S Travel. Sempre. Então, sempre com a S Travel, eu sempre tinha tudo certinho. Nada tudo... nunca, tipo, Nunca. uma experiência tensa. Não, assim, nós tivemos uma experiência tensa, se eu Sim. deve lembrar, quando nós chegamos no Egito, numa certa ocasião, tinha acabado de acontecer um atentado, e foi um atentado que teve uma proporção nacional. Aquilo Quando que foi isso? há mais ou menos uns 10 anos atrás, mais ou menos. Foi ao chegarmos no Egito, a gente ficou todo mundo desesperado, porque tinha acabado de acontecer. A gente, tipo assim, ia entrar no ônibus para ir, tanto que a gente foi com escolta e tal. Uma outra coisa que aconteceu que eu achei interessante, nós estávamos indo do Egito para Jerusalém, a gente estava entrando no deserto, e teve um momento na curva que abriu o porta-malas do ônibus. Abriu e aquele monte de arma, aquele monte de mala. E a gente, quando foi descer, eu lembro que o seu avô não deixou, não pode descer os guias, não, porque aqui é perigoso. Eu fiquei assustado, não tinha nada mais perigoso, porque foi um momento meio tenso. Quando a gente chegou lá, eu vi que tinha um carro de polícia na frente, outro atrás, fazendo a escolta. Foi, de fato, um momento bem tenso, mas extremamente seguro, extremamente confortável, assim, dentro daquilo que é o padrão da Estrada. Meu, não sabia dessa história. Foi sim. Seu avô deve lembrar. Deve ter uns 8, não sei se seu pai lembra disso, mas foi na chegada do Egito. E quando a gente saiu também abriu o porta-mala, mas assim, um monte de mala, parou, teve que trazer tudo de volta. E não podia descer. A gente quis descer para ajudar. Porque é logo na fronteira, não é? Um pouquinho antes. Exatamente, do Egito indo para Jerusalém. Então é muito perigoso essas partes. Então, mas a gente não sabia, a gente queria descer para ajudar e o pessoal não deixou. Foi bem interessante, na verdade. É uma história legal de se contar. Legal, sim. Viajar sempre é muito agradável, né? Você sempre traz recordações. Eu acho tenso no momento, mas depois é uma história para contar. Sim, sem dúvida nenhuma. E aí agora a gente vê que a gente tem a possibilidade de estar viajando. Eu mesmo estou indo de novo com a S-Travel, numa caravana do Bispo Samuel Ferreira, agora em novembro. Eu não tenho dúvidas de que nós vamos com uma caravana expressiva e aguardar e fincar recordações, histórias e eu acho que vale a pena. E fica aqui a minha dica, se você tem uma igreja, uma equipe, amigos e quer viajar. Eu mesmo vou até passar para o Dani depois uma pessoa que quer fazer uma viagem com os amigos, com os familiares, só para conhecer Jerusalém. Então, isso é muito legal, muito importante. Então, eu acho que é muito bom da gente conseguir fazer isso aí. Fazendo com a S-Travel, você vai ter muito mais segurança. A gente é top, viu, gente? Sem dúvida, sem dúvida. Pastor, eu queria saber como é que está a igreja com a recente morte da bispa, se está tudo bem, como é que está seguindo?
Na verdade, a gente passa, na verdade, não passou, né? É um Tá. trauma, uma situação assim inesperada, inexplicável. Uhum. É um momento jamais imaginado viver e eu fico assim extremamente chocado como isso chocou a igreja. Como Uhum. quando eu falo igreja, eu não estou te falando só da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Sim. Isso chocou a comunidade evangélica do Brasil, por que não dizer até do mundo? Muita gente. Eu vi eu não sei se você chegou a ver, eu vi uma matéria que em 2 horas e meia que se falava da morte dela, teve mais pico de visualizações do que a morte do Pelé. É uma coisa É interessante, sério? extremamente Nossa. isso. Bateu isso aí, uma coisa bem... A gente não imaginava, tomou uma proporção e foi muito difícil, para mim principalmente, eu sempre muito próximo deles, eu cuidei Sim. de todo o funeral, o bispo estava fora do Brasil, tantas outras coisas, e a Nossa. gente viveu um trauma enorme. Aliás, a gente está vivendo, é Uhum. difícil ter cultos, olhar ali para o lugar dela e não ver ela. Deu uma Era uma pessoa. desestabilizada. Eu diria para você que o nosso emocional ficou desestabilizado, porque a Sim. igreja de Cristo ela sempre vai permanecer firme enquanto igreja, Sim. mas nós, enquanto pessoas, É. não temos como dizer que não abalou a gente. Isso aí abalou. E fica também aqui o meu repúdio a essas pessoas que tentam degrenir, usar desse momento tão doloroso para a família para contar tanta história, tanta Uhum. situação. Eu acho que isso não convém. A gente estar junto, a igreja está unida com o bispo, estar junto para que ele possa passar essa fase. Eu tenho certeza que ao final Deus não nos deve explicação nenhuma, Sim. mas a soberania de Deus foi Tudo tem um estabelecida propósito. exatamente. Então É. a gente espera em Deus que Deus conforte o coração do bispo Amém. Samuel Ferreira, da pastora Marina, que Deus também conforte o coração do evangelista Igor, do pastor Manuel, da pastora Marjorie, dos seus 2 netos, Manuel e Samuel. Posso lhe garantir que eles estão bem tristes, mas a gente crê que há um futuro guardado em Deus e a Sim. gente acredita na soberania de Deus vai Deus, cuidar. sem dúvida. Fugindo um pouquinho desse assunto, gostaria de saber também mais sobre viagens. Quais países o senhor tem vontade de conhecer? Algumas histórias, lugares que o senhor quer passar? Eu gosto muito eu já viajei para vários países, mas eu tenho Sim. muita vontade de ir para a Turquia, eu tenho muita vontade de ir para o Japão, eu Ah, tenho bem muita legal. vontade, sabe, de conhecer alguns países assim, nessa linha. Eu penso que o ser humano ele é muito habitual, né? Uhum. Ele se acostuma com muita facilidade. Então, vou para os Estados Unidos, uma folguinha, vamos para os Estados Unidos. Daí já começa a virar meio que rotina. Exatamente, É. exatamente. Uma rotina já não é para descanso, já não é uma viagem, né? Aham. Então você acaba tendo essa dificuldade mas existem muitos outros lugares, o Chile, por exemplo, E é pertinho e é daqui pertinho, a ainda. própria Argentina. É. Então eu tenho vontade de sair para esses outros Não ficar lugares. só indo pro Oriente Médio. Não. Eu É acho bem legal. que a gente consegue ter aí dentro desse catálogo tão imenso que a West Travel apresenta para Uhum. todos nós, a gente conseguir chegar a bons roteiros, boas viagens, boas recordações e, por que não dizer, bons descansos. É. Que é Viagem também é importante. para descansar, Sem né? sombra de dúvida. Não tem como. Sem sombra de dúvida. Essa caravana de novembro vai passar por onde? A gente entra, algumas pessoas vão passar por Dubai, se eu não estiver enganado. Tá. Depois a gente vai pelo Egito, Jerusalém e volta. Talvez passe em algum outro país, eu não lembro. por Se é Dubai, Roma será? ou volta para Dubai, se eu não me engano. E a gente vai ter isso com certeza como uma forma de um roteiro bem estabelecido. Mas está bem legal, acho que todo mundo pode procurar o Stravel. E é muito legal porque o bispo conhece muito, ele ajuda pra caramba com os seus Conta bastante. comentários. Conta É. bastante. É muito legal. Faz a diferença. Faz muita diferença. Voltando para o assunto de política, gostaria de saber um pouco das dificuldades que você teve dentro desse mundo. Eu diria para você que a política hoje ela é muito fácil de se lidar e muito difícil de se compreender. Por quê? Porque fazer política vai muito mais do que todo mundo pensa. Fazer política é atender o povo, é ouvir a necessidade do povo, é estabelecer projetos de lei que possam beneficiar o povo e fiscalizar. Então, Eu acredito que política seja trabalhar para o povo mesmo. não tenha dúvida. Você acaba sendo, você é um funcionário do povo. Você não tem. Ligou para o político 2 horas da manhã, ele não quis atender. Alguma coisa. Ou ele não viu, ou ele tem que deixar alguém para atender, para ir atrás. Eu acho que esse é o papel do político. E é muito difícil você entender isso no começo. É muito difícil você entender essa situação. Mas, assim, pensando daquela frase célebre que o poder emana do povo.
Se o poder emana do povo, logo quem te colocou lá foi o povo. 137.205 pessoas pensaram que eu seria um deputado ideal naquele momento. Então, eu tenho pelo menos 137.205 pessoas para responder. Em você. Exatamente, que acreditou no projeto. Mas eu não posso deixar de entender no vasto campo de trabalho, de alcance que eu tenho dentro do estado de São Paulo. Sim. Mas há uma frase, se eu não me engano, de Ulisses Guimarães, que ela é muito, muito interessante, que ela diz o seguinte, a política é mais ou menos parecida com a nuvem. De dia ela está de um jeito, à noite ela está de outro. Que legal. Então, na política, tudo é muito rápido, tudo é muito... Então, você precisa ter o cuidado para poder estabelecer, sem dúvida, uma política eficaz, uma política inteligente e, acima de tudo, respondendo à expectativa dos seus eleitores. Eu acredito que ainda tem que ter muita cautela também, porque existe muito... Não sei se eu poderia dizer isso, mas muitas pessoas duas caras dentro da política. Então, tem que ter mais cuidado ainda. Na política, muitas pessoas trabalham com interesse próprio. Sim. Lógico que você tendo interesse próprio, você vai ter duas caras em algum momento, porque você não vai estabelecer esse interesse o tempo todo. Alguma hora você vai ser combatido, alguma hora você vai ser confrontado. Isso é muito, muito interessante. Mas eu diria que você precisa estar vitaminado e vacinado disso aí, entendeu? Isso não pode te atingir. Você precisa ter o cuidado de ter uma política inteligente com foco. Quem tem foco não olha para trás, vai para o foco. Vai ter duas caras, você vai ser confrontado, você vai ser indagado, você vai ser questionado, vão tentar te puxar. É natural, mas você precisa lidar com essas duas caras. Firme também na sua verdade. Nas suas convicções. Elas precisam ser muito, muito bem estabelecidas para que você possa, sem dúvida, ter uma política inteligente, fazer com inteligência. E eu diria para você que dá para fazer uma política inteligente e de servir o povo. Não tenha dúvidas nenhuma. Você entrou numa área, realmente, a política é muito difícil. Porque quem não conhece, eu sou uma pessoa extremamente leiga da política. Não estou dizendo que é minha opinião, tá bom? Mas quem não conhece, acha que todo mundo é muito mau caráter. E só fala, sou político, já, e as pessoas já fecham a cara. Isso, você tem muita... Isso acontece com a gente no dia a dia. Quando você chega, se apresenta como... Eu tento me apresentar como político nos momentos ideais e onde se precisa. Eu não tenho a habitualidade de dar carteirada. Mas, às vezes, você está indo, por exemplo, para a Assembleia Legislativa ou fazendo no exercício do mandato, usando o carro oficial. Poxa, às vezes as pessoas te xingam só de olhar o carro oficial. Então, você fala, meu Deus... As pessoas têm uma raiva louca por política. Mas as pessoas precisam entender o que é política. A política é a arte de falar, de conversar, de convencer, de dialogar. A sua convicção, ela é convicção para você. Quando você joga isso no parlamento, você precisa ter argumento de convencer as outras pessoas que aquilo, sem dúvida, vai ser bom para a população. Então, e onde se faz isso? Não é em acusações, não é em guerra, não é em troca de flechas maldosas. Se faz isso conversando, se faz isso dialogando, no parlamento. Por isso que o parlamento é o lugar de falar, é o lugar de conversar, é o lugar de falar, é o lugar de trazer o convencimento daquilo que você tem como melhor. Então, isso, sem dúvida, é a política. Mas... eu, graças a Deus, eu consigo transitar com o pessoal da esquerda, com o pessoal da direita. Não sente muito essa raiva das pessoas? Sim, você sente. Algumas situações você sente. Mas eu tento não me envolver nisso e não ser assim. Até por defender o evangelho, eu preciso ser luz onde eu estou. Outra coisa que também pega muito, as pessoas pegam muito pesado. Sim, elas não têm... Assim, se um deputado acontece alguma coisa... o deputado fulano de tal aconteceu. O deputado evangélico, o pastor, eles fazem questão de enfatizar bastante que ele é pastor. Mas, assim, eu também diria para você que lá dentro as pessoas respeitam. Quando você respeita. Então, totalmente outra visão que passa. Pelo menos na mídia passa totalmente outra visão. Não. As pessoas respeitam as suas convicções. Eu não posso chegar lá e bater de frente com pessoas que acreditam em outras linhas de religião que eu não acredito, algumas convicções de fé que eu não creio. Eu defendo o que eu creio e o que eu conheço. Mas nem por isso eu não posso conversar, eu não posso defender ideias. Ela está no mesmo parlamento que eu, ela defende a mesma intenção que eu, que é o povo. Então, isso não pode ser... Tem que se juntar. Exatamente, para o bem da população, com as minhas convicções. Quer seja com quem é da esquerda, quer seja com quem é da direita. Nós estamos ali para que as bandeiras, as defesas de partido ao lado, elas precisam cair por terra e a gente defender o povo dentro do parlamento. Já passou alguma
dificuldade dentro também do mundo político? Assim, com o pessoal, não. Graças a Deus, os projetos que a gente tem foram unânimes, aprovados por unanimidade. Evidentemente que eu sei que eu vou passar um dia. Eu tenho algumas situações que eu preciso entender que eu vou passar, e não tenha dúvidas. Mas até hoje a gente tem conseguido ter uma boa conversa com os parlamentares, com os amigos deputados. Tem sido assim, muito legal. Como vice-presidente também da Comissão de Saúde, defendido o Estado, a saúde, que é uma bandeira muito legal, e tantas outras coisas que a gente tem. Muitíssimo importante. Hoje mesmo, eu tive entregando algumas viaturas do Corpo de Bombeiro, que é muito legal também a gente defender, que é a segurança. Então, tem ido por um caminho bem legal, eu acredito. Espero que continue assim. Eu vi uma ação sua, que eu achei muito legal também, que foi com parceria com o Cabana, né? De entregar hambúrguer para a comunidade. Eu achei isso muito legal. Não, foi muito interessante, foi uma ação bem legal, eu quero voltar a fazer ela. Nós compramos, acho que foi em média de 300 hambúrgueres do pessoal da Cabana e levamos para uma comunidade. E lá eu comprei refrigerante e mandei avisar, 10 horas da noite, que no outro dia, 9 horas, 10 horas da manhã, nós estaríamos lá. Isso foi muito top. Fez o dia da galera. Fez da galera. e é muito interessante, sabe? Ali você vê detalhes de pessoas, onde você vê que a política pode ir, chegar. Até porque a política tem esse poder, mas eu seria mais ousado em dizer para você que a igreja chega muito mais fácil onde a política não chega. Sim. A igreja vai muito mais fácil onde a política não vai. Eu acredito que seja menos burocrático para a igreja chegar. Eu diria que seja menos burocrático e é mais, não sei se essa é a palavra, mas ela é mais penetrável. Ela consegue entrar com muito mais tranquilidade, porque a burocracia... chegou um político na comunidade, o que ele está fazendo aqui? Mas a igreja já está lá dentro. Sim. Lá tem igreja, lá tem pastor, lá tem líder, eles conhecem as famílias, as necessidades, então a gente consegue chegar com muito mais facilidade. Mas eu, na ocasião, não fui como pastor, eu fui literalmente como deputado, como político, e fiz ação, e para mim, foi extraordinário. Você vê as pessoas bem, pessoas felizes, você vê criança ou adolescente pegando um lanche como tal, como aquilo fosse, aí você vê como Deus é bom com você, e como é bom você compartilhar o que Deus tem feito com você, com pessoas. E na política também se pode fazer isso. E assim você consegue ver o porquê você tem que estar na política. Atingindo onde as pessoas precisam. Sim, essa é uma grande ideia. E eu costumo dizer que eu quero fazer muita ação social sobre isso para que a gente consiga ir atrás dessas situações. Isso, para mim, me encanta e me faz muito bem. Não, é bom. Dá para ver um pouquinho por fora que eu tô vendo, né? Nessa conversa dá para ver mais ou menos a missão por trás dessa política. Sim, é bem isso. É uma missão por trás dela e que ela seja exercida com bastante ênfase, com bastante responsabilidade. E fidelidade também. Sim, muito legal. A gente já está chegando no final da nossa conversa. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a nossa próxima caravana, né? Juntos. E desse algumas considerações finais, o que você gostaria de falar com o nosso público. Primeiro, dizer a vocês que quem não conhece a OS Travel precisa conhecer em qualquer âmbito de viagem que você precisa fazer. Não deixe de consultar a OS Travel. Sem dúvida, ela tem o melhor e o mais competente trabalho que possa lhe oferecer. E a minha palavra de profunda gratidão pelo convite de poder estar aqui com vocês. Extremamente grata. Imagina. E poder compartilhar um pouquinho da nossa história e um pouquinho das experiências que a gente teve junto ao OS Travel. Experiências que, sem dúvida, teremos mais à frente, Deus nos dando saúde e vida, isso sem dúvida vai ser muito importante. E dizer a vocês que em novembro nós vamos ter uma caravana com o Bispo Samuel Ferreira, e vai ser top demais ter a presença de vocês. Consulte a OS Travel, sem dúvida eles vão te direcionar e vai ser top demais. Esperamos vocês, gente. Muito obrigada, pastor. Espero te receber mais vezes. A alegria vai ser minha. Obrigado, um abraço ao Biratã, um abraço à Rebeca, ao Danilo, a todos vocês. Deus abençoe. Obrigada, amém. Imagina. É isso, gente. Muito obrigada por assistir mais um episódio do podcast da OS e vejo vocês no próximo episódio. OS Travel. Sonhe, embarque, realize.